Hoje eu quero conversar com vocês sobre um assunto muito importante e do qual, inclusive, eu pude participar de um debate recentemente. Eu estou falando da presença do negro na política, não é? Eu não sei se você está a par do que tem sido debatido e discutido sobre esse tema, mas o fato é que há muito tempo tem se questionado de que maneira que o sentido da participação democrática possa contemplar todas as representações sociais do nosso país. E no que diz respeito a isso, a questão que sempre vem à tona e está sempre em discussão é como se garante, como se constrói mecanismos de que os negros brasileiros, que são 56% da nação, possam ter uma representação equitativa no espaço político da vida partidária, mas também no espaço político da organização e da operacionalização dos partidos. Então é uma discussão que já veio e já voltou há muito tempo e que, inclusive, teve uma resposta bastante significativa no que diz respeito à presença das mulheres na política. Tinha essa questão, tinha esse debate e houve um consenso e uma compreensão de que as mulheres, apesar de ter autonomia para poder, pelo voto, alcançar uma representação significativa na vida partidária, na vida do debate político, tinham aí obstáculos, tinham limitadores que ao final não permitia uma presença qualificada delas na vida política. Por conta disso e do debate que se estabeleceu, resultou na criação de cotas para mulheres nos partidos políticos, de modo que a partir dessa lei, todos os partidos políticos precisaram destinar 30% das suas vagas para as mulheres e logo, por conta disso, precisaram também disponibilizar os recursos do fundo partidário para permitir que essas mulheres tivessem os recursos para fazer, então, as campanhas eleitorais. Por conta disso, a questão que estava andando paralelamente e que se colocou desde então era de que, olha, mas os negros, da mesma maneira, sendo a maioria da população, não têm uma representação nem significativa, nem equitativa dentro do processo político, seja da vida partidária, porque nós não temos números expressivos de deputados federais, nem de senadores, nem de prefeitos, nem de governadores negros, seja na estrutura de gestão e de organização dos partidos políticos, né? Que quando a gente debruça para olhar qualquer um dos quase 30 partidos políticos regularmente inscritos, nós vamos perceber que nós não temos nenhum presidente negro desses partidos e na estrutura toda organizativa desses partidos também não se faz presente o negro brasileiro. Essa questão estava sendo debatido em vários ambientes e recentemente, por conta dessa constatação e por conta do amadurecimento dessa demanda, houve uma consulta ao Tribunal Superior Eleitoral, no sentido de que, diante das circunstâncias que estava estabelecida, se não era oportuno, adequado e correto que a presença do negro pudesse ser estimulado a partir da disponibilização de parte dessa verba do fundo partidário para estimular a candidatura de negros e de negras. Foi feita essa solicitação por conta de um pedido de verificação da deputada federal Benedita da Silva, do PT do Rio de Janeiro, né? A Benedita, conhecida por muitos de nós, que já foi vereadora, já foi deputada estadual, foi governadora, foi senadora, foi ministra, foi governadora do estado do Rio de Janeiro, hoje é deputada federal, e por conta disso ela fez essa provocação para o Tribunal Superior Eleitoral, dizendo que, no entendimento dela, caberia ao fundo partidário disponibilizar pelo menos 30% dessa verba para as mulheres negras, porque, segundo a reivindicação que ela fazia, a despeito de ter uma legislação definindo e determinando que 30% da verba tem que ser destinada às mulheres, até aqui a lei não garantiu que entre as mulheres tivesse também um número proporcional de mulheres negras. Então, a questão foi para o Tribunal Superior Eleitoral e ali, naquele primeiro momento, o ministro Luiz Barroso, que é atualmente o presidente do
Tribunal Superior Eleitoral entendeu que não caberia disponibilizar 30% do fundo partidário para atender candidaturas de mulheres negras. Mas, por outro lado, ele compreendeu e recepcionou de que era necessário, de que era adequado e que tinha respaldo na lei a hipótese de você conceder dos 30% que estão destinados às mulheres, né, isso eu digo a respeito dos 30% do fundo partidário que está destinado às mulheres, segundo a legislação atual, que disponibilizasse 30% para atender as mulheres negras. Então, essa medida foi levada para análise do Tribunal Superior Eleitoral, o ministro Luiz Barroso recepcionou, colocou em votação e até agora a demanda e também essa solicitação está com 2 votos a favor, 2 votos favoráveis no sentido de que sim, 30% dessa verba pode e deve ser disponibilizada para mulheres negras. O ministro Alexandre de Moraes pediu vista, não é? O ministro Alexandre de Moraes, Edson Fachin e o Luiz Barroso são os 3 ministros do Supremo que integram o quadro do Tribunal Superior Eleitoral nessa legislatura de 2 anos. Então ele pediu vista, deverá retornar com seu posicionamento em algum momento e a partir daí, com bastante possibilidade, teríamos aprovado pelo menos, posição jurídica, tendo em conta que o TSE é que faz esses arranjos de adequação da legislação eleitoral na sua prática, e logo teríamos a possibilidade de que do fundo partidário, né, que é dinheiro do cidadão, é dinheiro de todos os brasileiros e que estão disponibilizados, nesse ano são quase 1 bilhão e 800 milhões de reais, para auxiliar e para pagar o custeio das campanhas políticas, disponibilize-se então daqueles valores que estão entre os 30% das mulheres, 30% das mulheres negras. Ou seja, uma engenharia aí bastante complexa para que ao final se permita o acesso mais igualitário e se permita a participação mais democrática das mulheres negras dentro do processo partidário, em grande medida, e dentro do processo político e dos mandatos que estarão em jogo a partir dessa eleição para prefeitos e para vereadores na eleição que se avizinha. Então, o que nós temos aí, talvez, são 2 embriões interessantes. Para a questão da representação mais equitativa e mais igualitária do negro, não foi possível avançar no que diz respeito aos homens negros, mas para, pelo menos, parte do problema, que é permitir o acesso das mulheres negras, alcançou aí uma fórmula jurídica que procura, a partir da autorização legal já pré-existente de prestigiar a mulher, colocar também a mulher negra. E com isso, possivelmente, deveremos ter mais mulheres negras dentro das estruturas dos partidos políticos e também mais mulheres negras eleitas já a partir dessa próxima eleição. O debate está muito acalorado, logicamente, tanto no Congresso quanto no Tribunal Superior Eleitoral e nos demais ambientes que analisam, que estudam e que verificam essas questões da representação partidária e da construção e da resolutividade da democracia para essa perspectiva. E seguramente, a partir desse novo paradigma que vai estar estabelecido, talvez nós alcancemos a formulação dentro de um documento legal de que maneira nós iríamos garantir a participação representativa da maioria dos brasileiros, que são os negros, dentro de uma estrutura, seja dos partidos políticos, seja também dessa vida partidária, né, e desse processo eleitoral que está hoje estruturado pela nossa legislação. Eu acho que até aqui, onde se chegou com esses 2 votos favoráveis, já criou bastante impacto, já criou bastante discussão, e penso que, se for bem sucedida essa demanda de que ao final todos os ministros aprovem, ou que ela seja aprovada pela maioria e que logicamente não tenha um recurso
que possa ser encaminhado para o âmbito que tem competência de analisar, nós talvez já teremos, a partir dessa eleição, esse fato novo, que é uma norma que vai regular a participação dos negros na política brasileira. Tem muitos que concordam, porque acham que é indispensável que numa república, que numa democracia, a representação popular seja a representação da sociedade, e por conta disso, se tem 56%, se tem 54% de negros, os negros têm que estar representados nessa sua dimensão, né, numérica, e tem outras opiniões, tem outras conduções que concorda com isso, que discorda disso, que combate isso, mas que ao final todas elas em algum momento deverão se convergir para produzir pelo menos um meio termo. E então essa ação primeira do TSE pode ser esse caminho que vai ajudar a construir lá na frente um consenso que permita resolver isso, que é um problema de todos nós, né? Porque se nós estamos de acordo que o processo político se faz através da expressão da opinião da maioria e que se dá, não é, essa democracia através do voto da maioria, não dá para a gente entender como é que essa maioria não consegue estar nem representada e nem fazer com que a maioria dos seus votos possam, ao final, ter qualquer impacto nas discussões e nos destinos do nosso país. Então está aí um tema muito importante que deve ter bastante embate e debate nos dias que virão. Eu conversei sobre isso com o ministro Luiz Barroso e também com a jornalista Flávia Lima, que é a ombudsman, né, da Folha de São Paulo, numa live que foi promovida pelo site Migalhas, um site especializado nos temas e nos encaminhamentos do direito e do sistema de justiça como um todo. E esse assunto, então, ganhou muita repercussão, teve muito interesse e também, a partir dele, muita pressão já está se fazendo no TSE a favor, contra o encaminhamento dessa medida. Está aí um assunto importante que deve ser alvo, então, de muitas discussões. Está aí um assunto importante que o sucesso ou o insucesso vai produzir uma repercussão para dentro dessa luta permanente dos negros para mais espaço, para mais representatividade, para mais igualitariedade no acesso de todos os ambientes. E está aí também um conflito legal, porque afinal, se a Constituição diz que nós somos um Estado democrático de direito e que essa democracia se expressa, então, pela maioria do voto dos seus cidadãos, como é que a gente acomoda a lei com essa contradição que é a não presença e a não participação do negro no ambiente e no espaço político. Nós vamos conversar mais sobre isso quando tiver mais informações, quando tiver novos encaminhamentos, mas eu já sugiro a vocês que acompanhem de perto, né, o que está se dando, o que está se discutindo, o que vai acontecer nos próximos dias, nos próximos meses, porque isso seguramente vai ter uma inflexão significativa na vida política, na vida também dos fundamentos democráticos, fundamentos republicanos, mas, sobretudo, na vida dos negros e, em especial, das mulheres negras, que vão ter a seu favor, eventualmente, mais meios e mecanismos para ascender e para demonstrar e exercer seus talentos e suas habilidades num espaço majoritariamente masculino e que o negro, infelizmente, não se faz presente. Um abraço e a gente volta a falar sobre esses e mais outros temas.